Sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito a vereadora Tati que realize a leitura do versículo da Bíblia. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 28/4/2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção dos projetos de lei número 36, 40, 41, 47, 48 e 50 de 2026, que deram origem às leis número 7.249, 7.253, 7.250, 7.251, 7.252, 7.254 de 2026. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei complementar número 03 de 2026, que altera o artigo 42 da Lei Complementar número 21 de 20 de 12 de 2007. Segunda votação. Projeto de lei número 51 de 2026, que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas APAI e adota outras providências. Ordem do dia, 28/4/2026. Indicações. Indicação número 122 de 2026, de autoria de Edil Gilmar Martins, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da estrada do Salceiro, que dá acesso às famílias Taborda, em frente ao antigo Salão do Jordão Vieira, e na estrada de Laranjeiras, passando pelas famílias Bocor. Indicação número 123 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção na estrada Pedro Artne Gonçalves, que foi usada como desvio da obra da rua João Leandro Gonçalves. Indicação número 124 de 2026, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, a realização de serviços de manutenção e poda da vegetação na rua José Schmidt. Indicação número 125 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a melhoria paliativa na rua 12 de setembro, no trecho da estrada de chão, considerando a emitente necessidade de construção de um amplo sistema de drenagem e pavimentação dessa rua. Indicação número 126 de 2026, de autoria de Edil Edmilson Verca, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, a elaboração de estudo e projeto de recuo do passeio na rua Emídio Ferreira de Souza, número 205, entrada do campo do Estrela Azul. Indicação número 127 de 2026,
de autoria de Edmilson Verca, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de grade na Boca de Lobo da rua Emídio Ferreira de Souza. Só um minutinho, secretária. Gostaria de pedir para o vereador Cezão, se pode colocar o seu lugar para nós continuarmos a leitura. Obrigado, vereador. Secretário, obrigado. Que seja realizada a colocação de grade na Boca de Lobo da rua Emídio Ferreira de Souza, número 205, entrada no campo do Estrela Azul. Indicação número 128 de 2026, de autoria de Edmilson Verca, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, a instalação de placas de proibido estacionar na rua Assir Wojtyszyn. Indicação número 129, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção nas ruas de calçamento no distrito de Marcílio Dias. Indicação número 130 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Frederico Ack, número 158, Industrial 1, próximo à residência de Sueli de Souza Piotrowski. Indicação número 131 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a construção de um bueiro próximo à escola Maria Isabel, no Rio da Areia. Indicação número 132, de 2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, que verifique a possibilidade de inverter a posição do estacionamento na rua João Maria dos Santos, atualmente disposto em sentido único, à esquerda, sentido rua de chão. Indicação número 133, de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção das laterais da rua Francisco de Paula e Silva, em frente à casa número 173. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em fazer uso da palavra no expediente. Edmilson Verca. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar os que assistem pelas redes sociais e os que se fazem presente. Só justificando as minhas indicações, eu fiz uma indicação ali para, na verdade, na rua Emílio Ferreira de Souza, casa número 205, a entrada ali do Campo Estrela Azul. Ali, na verdade, foi roubado, furtado ali a grade da Boca de Lobo. Daí até semana passada a moradora me chamou, fui lá, verifiquei, tirei até as fotos. E hoje até já conversava até com o secretário, conversei até com o vereador Homer, né? Realmente até porque ficou bem perigoso ali, porque é um buraco bem extenso ali, então tinha, né, essa grade e foi furtado.
E também ali foi solicitado à Secretaria de Planejamento ver se tem como fazer o recuo do passeio ali em virtude que vários caminhões ali no entrar para fazer a entrada, a curva para a entrada do Estrela Azul, acabam passando por cima do passeio, da calçada ali dos moradores ali. E também, então, solicitaram para ver se há possibilidade da Secretaria de Planejamento ir lá fazer o estudo para fazer o recuo. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informa se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. A vereadora Tati Carvalho. Vereadora Tati. Oi? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha aqui presencialmente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou pedir licença nesse momento, senhor presidente. Ontem nós falamos aqui sobre unidade de pronto atendimento e no último final de semana eu li uma matéria, não é de mídia local, é uma matéria de uma mídia de Toledo, Paraná, mas que diz exatamente o que eu penso sobre essa questão do Ideias, e eu gostaria de pedir licença para eu ler rapidamente para os senhores. Então, essa matéria é da Gazeta de Toledo, e ela fala: TCE parafusou a tampa do caixão do Ideias. O que sempre foi denunciado como improviso travestido de solução, agora ganha carimbo oficial. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná acaba de jogar a última pá de terra sobre o já combalido Instituto Ideias. Aquele mesmo que chegou a Toledo, cercado de desconfiança, embalado por discurso político e sustentado por uma narrativa que nunca se confirmou na prática da saúde pública. Desde o início, esse jornalista apontou: não se tratava de gestão técnica, mas de um arranjo conveniente. Um contrato que cheirava mais a palanque do que a política pública séria. E o tempo, como sempre, tratou de separar o discurso da realidade. Vamos relembrar, porque memória curta é aliada à má gestão. E ele relembra algumas situações que aconteceram em Toledo, não muito diferente do que muitas denúncias que eu já trouxe até essa Casa de Leis que aconteceram em Canoinhas. E não é detalhe burocrático, o motivo é gravíssimo. Segundo o documento oficial, o Instituto está sancionado com base no risco de utilização de suas atividades para práticas ilícitas, conforme registro. Não é apenas ineficiência, é desconfiança institucional formalizada. O que era previsível virou inevitável. O Ideias nunca foi solução, foi aposta política. E como toda aposta mal feita com dinheiro público, quem paga a conta é a população, especialmente quem depende da saúde. O mais preocupante não é apenas o erro passado, é a demora em corrigi-lo. Porque agora não há mais espaço para relativização, nem para discursos de vamos avaliar. Lá o tribunal já avaliou. E agora, gestão? A atual administração não pode carregar esse cadáver administrativo. A decisão precisa ser imediata. Rompimento contratual urgente, transição responsável, contratação de instituição com capacidade técnica comprovada, restabelecimento da credibilidade da gestão na saúde. Saúde pública não é laboratório de experiências políticas, não é espaço para faz de conta. Quando eu li essa matéria, senhores, parece que caiu como uma luva no que tem acontecido aqui em Canoinhas. Falamos disso ontem, e até foi falado que nós não devemos apenas apontar os erros, criticar, mas sim trazer soluções. Uma pena, senhor presidente, que quando eu tanto falei nessa casa sobre essa publicização, quando eu trouxe dados concretos, dados da própria Secretaria de Saúde, eu não fui ouvida. Eu não fui ouvida. Foi um serviço publicizado na nossa unidade de pronto atendimento, já foram mais de 21 milhões pagos para o Ideias. E a nossa população não sentiu uma melhoria na mesma proporção desse valor gasto. O contrato total são mais de 43 milhões.
E seria ótimo, seria maravilhoso esse gasto na saúde se a gente tivesse realmente tido melhores. Nós não tivemos. As filas continuam a mesma. Ontem, muito bem dito pela vereadora Kátia aqui, deveriam ser sempre os nossos servidores efetivos à frente daquela unidade de pronto atendimento. Jamais deveriam ter publicizado. E agora nós estamos aí, nessa situação lamentável, onde eu recebo diariamente mensagens de familiares tristes, porque tem vidas que não voltam. Então, mais uma vez eu estou aqui nessa Câmara, perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui implorar para que olhem pela unidade de pronto atendimento, e mais uma vez eu estou aqui pedindo, e fiz um requerimento hoje com diversos pedidos, senhor presidente, para que seja melhor investigado. Peço aqui novamente, eu preciso de mais 3 vereadores dispostos para assinar um requerimento de uma CPI séria, uma CPI em que a gente tenha realmente recursos para investigar, com quebra de sigilo, se for necessário, telefônico, bancário, o que for. Porque toda essa situação, desde o início dessa publicização, precisa ser investigada. Fica aqui o meu convite para demais vereadores que realmente queiram assinar essa CPI e que, se for assinado, que seja aberta e instaurada, mas com todas as possibilidades para que os vereadores que estejam à frente dessa CPI possam trabalhar duramente e com todos os recursos necessários para que realmente seja uma CPI que simplesmente não fique só no papel para não dar em nada, para que realmente a gente tenha o poder de investigação completo nessa Casa de Leis. Seria isso, senhor presidente. Senhora vereadora, abre parte? Sim. Sim, vereador. Senhor presidente, Vereador gostaria de antemão pedir para assinar junto o requerimento. Sobre a CPI, eu acho que é interessante a gente fazer uma análise aqui em conjunto, até nas comissões. Eu não acho que toda a CPI é uma investigação, é um esclarecimento, uma transparência. Tem aquela questão política, gera uma polêmica, mas o que a gente tiver esclarecimento para o bem e para o mal tem que ser feito. Eu quero reiterar só meu posicionamento de ontem. Eu acredito, e digo, tanto como cidadão como bombeiro, eu acredito que houve melhorias. Tenho até acompanhado alguns comentários nas redes sociais ali positivos, outros negativos. Como eu disse, se nós colocarmos o mesmo atendimento para 2 pessoas diferentes para o mesmo problema, vão ter opiniões diferentes, porque o ser humano é assim. Só que também nós não podemos tapar os olhos para os problemas. Existem. O Ideias não é somente de Canoinhas, ele, como foi falado, é uma empresa nacional. O exemplo, o modelo mais próximo que tivemos e que depois foi falado que foi o que inspirou aqui foi o modelo de Mafra. Falava-se antes da implantação de Ideias, muitos, nós temos que adotar o modelo de Mafra, e foi o que foi feito. Tá? Eu não sei se os problemas que podem estar sendo acarretados aqui existem também lá em Mafra. Era interessante até a gente ter um diálogo com o pessoal lá de Mafra para saber o que deu certo, o que deu errado, se é a situação da mesma empresa, se funciona igual. Mas a vereadora tem meu apoio em ambas o requerimento e também para a gente fazer o esclarecimento o mais transparente possível. Era o que continha. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente e vereadora Tati, reiteram ontem as minhas palavras de ontem para hoje. Também gostaria de assinar junto esse requerimento. Eu acho muito válido quando a gente fala de saúde, a gente fazer investigação, porque como o vereador André falou, a investigação nada mais é do que a gente apurar os fatos e verificar se cabe ou não cabe e qual é o fundamento de todo esse trabalho e todo esse dinheiro gasto. Então vamos analisar sim e cabendo isso dali certamente vai ter meu apoio. O grande problema maior, olhando pelo lado prático da gestão pública, né? E alguns aqui têm até mais conhecimento que eu disso, né? Mas uma empresa formalizada prestando um serviço para que a gente possa alterar essa situação, nós passamos por uma abertura de uma ferida, vamos dizer assim, né? Porque primeiro nós vamos ter que notificar essa empresa, fazer o contraditório, porque afinal de contas no direito existe, né? Feito esse contraditório, nós vamos ter que tentar fazer uma licitação em conjunto para nós não termos um desligamento dessa empresa e ficarmos sem qualquer tipo de saúde, né? Porque bem ou mal existe alguma coisa hoje.
uma rescisão imediata de um contrato, né? Então vincularia a necessidade ou de uma licitação emergencial ou a realização de uma completa, e quanto tempo demoraria isso, né? Mas de qualquer forma é algo que nós precisamos analisar, porque quando a gente fala de saúde, a gente não está falando da nossa vida em si ou dos nossos familiares, mas de uma comunidade inteira que espera de nós uma movimentação preocupada e digna, porque a saúde é o bem maior de todos nós, né? Então, vereadora Tati, eu reitero então minhas palavras de ontem e vamos analisar isso aí. O requerimento eu solicito ser permitido assinar junto. Mais algum vereador? Senhor presidente. Kátia? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Reitero as palavras dos meus colegas André e Ivan. Da mesma maneira, gostaria de assinar junto e fico à disposição para que a gente também possa discutir esses assuntos, né, já amplamente discutido nessa casa, em relação à vereadora que trouxe, né, mas também todos nós, eu acho que em algum momento trouxemos assuntos relacionados à UPA, né, a discussão dessa mesa é uma preocupação de todos, eu imagino, né, eu acho que a gente poderia até, inclusive, assinar enquanto grupo. Muito obrigada. Mais algum vereador? Senhor vereador. Senhor presidente. Vereador Gil. Desculpa. Olha a minha também. Senhor presidente, quero reiterar a fala já dos colegas vereadores aí, e dizendo para a vereadora Tati que estou à disposição assinar também esse requerimento junto, e em questão desse processo de CPI aí, onde a gente deve se reunir e discutir a forma de se montar isso daí, e se é para investigar, esse é o nosso trabalho também. Investigar é fiscalizar, né? Fiscalizar. Senhor decisão? Boa noite, senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais e ao público que nos assiste presencialmente. Vereadora Tati tem meu apoio, principalmente para a CPI. Acho mais do que justo para a população. Fico pensando, eu acho que esse contrato tem mais 3 ou 4 anos, se eu não me engano, são 5 anos de contrato, né? Já foram pagos, então, quase metade desse contrato. E se nós conseguíssemos romper esse contrato, os outros 22 milhões que tem ainda, iria ajudar muito mais o UPA do que pagar para essa empresa que administra o Ideias. Então, tem meu apoio, a população de Canoinhas merece mais, a saúde merece mais, e estamos junto, vereadora Tati. E tem a minha assinatura também para a CPI e para o requerimento também. Mais algum vereador? Vereadora Tati, eu não tinha conhecimento da sua fala, que há mais de um ano pede uma CPI quanto a UPA de Canoinhas. Acredito que a palavra CPI ela venha um pouco forte, digamos assim, para a população. Está pedindo uma CPI, quer dizer que já vai tirar ou vai prender alguém. Não. A que a vereadora Tati se refere, acredito, né, vereadora, que seja uma apuração, uma fiscalização que possa ter, porque a investigação daí são por órgãos competentes, não para essa casa. A casa ela faz a fiscalização. É uma coisa, acredito, como o vereador Gil falou, Ivan e André também, vereadora Cátia, de a gente conversarmos, né, e se for necessário as nossas assinaturas, com certeza você vai ter a nossa colaboração. Quanto ao requerimento, também peço, vereadora, para assinar junto, até porque eu li o requerimento, ele é extenso, mas pede bastante informações. Acredito que informações que, quando retornarem, nós podemos dar esses números à nossa população. E acredito sim que temos que cada vez mais lutar por uma melhor saúde, como ontem o vereador André falou, em buscar ideias e buscar soluções. Acredito que também, se o atual governo ouvir essa casa e ouvir as nossas solicitações, nós podemos ir de encontro a alguma coisa que seja aquilo que seja melhor para a nossa população, e também trazendo essas informações, sabe? Trazendo essas informações aqui na tribuna, trazendo essas informações nas nossas redes sociais, nós possamos, quem sabe, dar uma tranquilização para a nossa população. Então, às vezes, só para completar a minha fala, vereadora, que às vezes a população, né, ouve a vereadora Tati e os vereadores estão pedindo uma CPI. Não é isso, gente. Nós vamos conversar, vamos ver, e se necessário, né, vereadora, a gente pede, assim, uma CPI dentro da UPA de Canoinhas, que é uma coisa que, com certeza, todos que querem a verdade, querem que seja esclarecido e depois passam as informações, não vão ser contra. Acredito que não. Então, vereadora, tem desde já meu apoio, se todos forem de acordo, a gente conversar, e quero, logicamente, assinar o requerimento junto.
Vereadora Rosi. Boa noite, caros colegas, demais presentes aqui, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, especial aqui a vereadora Tati, que fez o uso da tribuna. Então, saúde é uma coisa bem, né, que nós temos que dar todo o nosso apoio, nossa ênfase, e fazendo das minhas palavras as palavras dos meus colegas, e eu sou favorável para que exista essa CPI, se for para o bem da população canoinhense, e nós, quanto vereadores, teremos sim que fiscalizar e ver as situações, ainda mais com a saúde da nossa população. Então, se a vereadora permite, como o Jubanski deixou bem colocado, que é uma coisa que nós precisamos estar ali a par do que vem acontecendo. Então, seria isso, Tati. Vereadora, deixa as considerações finais. Senhores vereadores, apenas para esclarecer, né, uma CPI, então, é uma comissão parlamentar de inquérito. A partir do momento que 4 vereadores assinem um requerimento, ela já é instaurada. A gente já teve uma CPI na legislatura passada, em que o presidente não autorizou, mesmo com as 4 assinaturas, e buscamos por mandado de segurança, então já foi amplamente decidido por lei. Tendo 4 vereadores assinando a CPI, ela vai ser instaurada. Então, a CPI é para investigar, né? Não estamos falando que ninguém será condenado em uma CPI, mas a CPI é diferente da fiscalização que o vereador consegue fazer sozinho, porque a CPI ela tem poderes de investigação ampla. Ela pode determinar quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados telefônicos, ela pode requisitar documentos que muitas vezes nós não conseguimos por aqui, ela pode trazer como busca e apreensão e pode ordenar prisão também, por meio de uma CPI. Por isso que é tão importante, quando a gente está falando de um assunto tão sério, que é esse assunto que vem se arrastando, o vereador Jubanski, desde a legislatura passada mesmo, tanto que na legislatura passada eu fui fiscalizar a UPA e fui proibida de entrar lá. E é um assunto tão sério, que já trouxe dor para tantas famílias, que eu acho que quando a gente traz isso tanto para o técnico, parece que a gente está, muitas vezes, esquecendo da dor que essas famílias passaram. E é muito triste isso, e nós precisamos ser técnicos aqui na hora de fiscalizar realmente, mas nós temos que colocar o coração também na hora de cobrar por essas famílias que perderam um ente querido e que estão na justiça, senhor presidente. Existem ações judiciais em relação a isso. Infelizmente mesmo, porque é muito triste. Mas uma CPI, se for assinada por 4 vereadores, e se for uma CPI em que todos os vereadores que vão ser, salvo engano, nomeados pelo presidente, né, para participar dessa CPI, se ela for realmente levada a sério, como eu falei, com essas diligências deferidas pelo presidente da casa, inclusive contratação de técnicos, né, na área, se for necessário, eu acredito que vai trazer grandes resultados muito importantes para a gente esclarecer muita coisa para o povo de Canoinhas. Agradeço aos vereadores que vão assinar junto o requerimento de hoje e já agradeço de antemão os vereadores que falaram que são favoráveis à CPI. Essa semana ainda eu vou trabalhar, então, nesse pedido. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos à ordem do dia. Coloco segundo discussão e votação o projeto de lei número 051/2026, que autoriza firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, a APAI, e da outras providências, no valor de 100 mil. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei número 051/2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 003/2026, que altera o artigo 42 da lei complementar número 21 de 20 de 12 de 2007. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador André. Somente repetindo o que foi falado ontem na leitura, esse é um projeto de lei de autoria do vereador Gilson Guimarães, que esteve aqui durante um mês nessa casa, e eu emprestei o meu nome, né, por ter dado o prazo, né, questões deles, né, de tempo de permanência. Então, esse está em meu nome, mas vamos fazer o justo. Só explicando, né, o que se trata esse projeto de lei. Nós temos dentro da lei orgânica do nosso município algumas leis, como o Código de Posturas, que prevê as punições em situações de lixo. Tá? Então, é uma emenda ao atual lei do Código de Posturas, e essa mesma emenda já está prevista para a nova legislação que nós estamos estudando e finalizando nessa casa, onde o vereador Ivan é presidente, né, da comissão.
E essa lei vai de encontro com uma realidade que nós não tínhamos no ano de 2007, que foi quando essa lei foi criada, que nós não tínhamos tinha os cachorrinhos quentes na cidade, né, os hot dogs, mas não tínhamos tantos food trucks. Então ela cria ali algumas obrigações, né, para o descarte correto e a parte do lixo, que foi algo que nós comentamos ontem na sessão, que nós temos praças do município que estão bastante sujas. Claro, não é somente responsabilidade dos vendedores ambulantes, nem mesmo dos food trucks, mas sim a gente pode pedir uma contribuição deles nesse sentido. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Ivan. E complementando até o que o vereador André estava mencionando antes, é um pedido que já veio dos food trucks e dos nossos comércios aí, cachorro-quente, vamos dizer, né, aqui na nossa cidade, porque assim, teve alguns nos procurando, solicitando que fosse disponibilizado um pequeno espaço a mais, porque eles estavam utilizando de forma irregular, porque falta alguma coisa de regulamentação nesse sentido, mas do espaço público, com algumas mesas e cadeiras, e houve uma fiscalização inibindo isso. Mas essa proibição foi primeiramente justificada em razão dessa sujeira que estava havendo, né? Mas a gente sabe também que há essa preocupação. Agora estamos fazendo só a regulamentação com essa legislação que o André apresenta aqui, do vereador Gilson, né? E esse é o primeiro passo da gente tomar os demais que eles precisam também que seja feito por essa casa. Então, só para deixar eles todos calmos e conhecedores, né? Que todos aqueles requerimentos e tudo aquilo que eles vieram solicitar conosco, que falaram, vai ser analisado nesse segundo momento, quando vai ser feita essa modificação no Código de Postura. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 003. Passamos ao requerimento. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 143, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, solicitando informar se há estudos para a implementação da possibilidade de pagamento de impostos, taxas e demais tributos por meio de cartão de crédito, nos moldes já adotados por outros municípios catarinenses. A medida busca modernizar os meios de arrecadação municipal, oferecendo mais comodidade e organização financeira aos contribuintes, sem custo ao município, uma vez que os juros incidem sobre a operação diretamente com as operadoras de crédito. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, essa ideia, esse requerimento surgiu do modelo que está sendo adotado em Itajaí. Itajaí lançou hoje, que a partir de amanhã vai começar a ser implementado na cidade, a possibilidade de você pagar qualquer tipo de tributo, imposto, taxa, o que for, através do cartão de crédito. Com isso, o município não tem despesa alguma, porque os juros e o parcelamento tudo incide sobre a operadora do cartão, então o município não perde nada com isso, pelo contrário, facilita ao cidadão o pagamento, que ele pode fazer lá, enquanto às vezes ele preferir no cartão, ainda possibilita ele as benesses do cartão de crédito, como cashback, milhas ou o que mais cada cartão tenha de vantagens, né? Então é uma maneira que o município só tem a ganhar. Hoje pela manhã eu entrei em contato com a Secretaria de Administração, solicitei essa informação e por enquanto não tem. Então isso aqui nada mais é que uma provocação para que a gente atualize o sistema aqui em Canoinhas, como outros municípios aí estão fazendo no nosso Brasil afora. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ramos. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e funcionários da casa. Vereador, gostaria de pedir licença para assinar o requerimento junto a Vossa Excelência, justamente porque até hoje de manhã eu estava verificando o nível de endividamento das famílias e a diminuição do poder aquisitivo, né, que hoje, de um ano para cá, gira em torno de 37%. Então, comparando isso a um IPTU médio de quase um salário mínimo, é muito grande. Então, nessa proporção, é difícil para uma pessoa fazer tanto a quitação numa parcela única ganhando desconto.
Logicamente que com a operadora de crédito, que é o cartão de crédito, ele pode pagar esse valor à vista e também parcelar no cartão de crédito. Então ele pode, de certa forma, manter essas vantagens de se pagar o tributo à vista. Também já de antemão, já peço para que a gente faça também um estudo referente aos cartórios e taxas referentes a cartórios, porque muitas pessoas nos procuraram que tem algumas taxas dos cartórios que não aceitam a cobrança através de cartão de crédito ou outras formas de crédito. E isso também é penoso, porque por várias vezes nós já recebemos aqui no balcão da cidadania pessoas que estavam com dificuldades de tirar uma certidão de nascimento e algumas outras coisas que são essenciais, mas que não podiam naquele momento ter aquele valor disponibilizado para o pagamento à vista. Então, já gostaria de parabenizar o senhor por trazer essa discussão para cá e também convidá-lo para que a gente estenda essa discussão a demais situações aí que a nossa população, infelizmente, está vivendo, uma consequência direta da situação econômica, tanto brasileira quanto mundial. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Coloque em votação o requerimento. Concordo, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 144 de 2026, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Oswaldo Roberto Romanovski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando informar se há projeto ou estudos para a realização de feira de negócios nos moldes dos eventos promovidos em Chapecó, destinados à divulgação dos comércios, serviços e empresas locais, visando fomentar a economia e ampliar o conhecimento da população, última forma, sobre as atividades envolvidas no município, não nos moldes da FESMAT, em razão dos elevados custos envolvidos, mas sim em formato promovido e custeado pela própria gestão municipal, considerando o potencial de incremento nas vendas do comércio local e, consequentemente, aumento na arrecadação tributária. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Antônio. Não. Senhor presidente, só para elucidar melhor, esse tipo de feira eu vejo que acontece seguidamente no município de Chapecó. A ideia deles lá é demonstrar o que a cidade produz e o que a cidade presta de serviço. Também surgiu da ideia que aqui em Canoinhas, há alguns dias aí, um conhecido meu que precisava comprar uma câmara fria, né? O antigo secretário de Meio Ambiente de Canoinhas, Augustinho. E ele foi comprar a câmara fria e procurando na internet e tudo mais, vendo preço, vendo qualidade, vendo equipamento, né? Melhor equipamento. E para surpresa dele, o equipamento era de Canoinhas. E ele mesmo da área não tinha conhecimento disso. E certamente, todos nós aqui vamos nos surpreender com alguma atividade que a gente não conhece que Canoinhas presta. Nós temos excelentes profissionais, excelentes indústrias aqui, que não têm a visibilidade suficiente para despontar no mercado nacional. Então, nada mais justo que a nossa gestão fazer uma feira, mas tipo feirão de negócio mesmo. Algo mais simples, com apresentações e com custo bem reduzido, porque a gente observa que quando a gente está falando de uma festa, né, como é os moldes da nossa FESMAT, tem todo um custo envolvido, tem toda uma estrutura, tudo, e acaba encarecendo para aquele empresário montar o seu stand e tudo, até porque ele tem que montar toda uma estrutura grande, isso custa dinheiro. E num feirão nós temos algo bem mais simples, bem mais objetivo, e aonde vai circular não só os comerciantes e os empresários, os produtores de Canoinhas, mas certamente de toda a região. Então é uma maneira da gente fomentar o desenvolvimento da nossa cidade, esse tipo de feira. Então, pugno que seja aprovado o requerimento e já deixo de antemão aprovado todos os vereadores que queiram assiná-lo junto. Seria isso, presidente. Senhor presidente. André. Gostaria também de assinar junto, né? E excelente a citação, né? Eu tive algumas surpresas visitando empresas do município, produtos que a gente conhecia que eu não imaginava que eram fabricados aqui. Para a própria Avenida Expedicionários, né? Conheci uma empresa Fertilizar, né? Que produtos extremamente inovadores
Claro que ainda tem algumas burocracias, mas às vezes já tem produtos no mercado de muita qualidade, produtos conhecidos que eu não sabia que eram daqui. Eu até achava que aquele espaço era um depósito, um armazém, pelo contrário, era uma fábrica do nosso município. A sua sugestão, vereador, vai de encontro com o que nós vemos hoje em outros municípios. Vou citar mais próximo aqui São Bento do Sul e Blumenau, como nós tivemos a visita ano passado. Nós temos que dar mais uso para o nosso parque de exposições. E essa sugestão tua, por mais que não seja em época de FESMAT, poderia-se muito bem aproveitar o espaço do parque de exposições. Na minha opinião, nós temos que ter o máximo de eventos possíveis, 1 ou 2 por mês lá no Parque de Exposições, para estar sempre movimentando, girando recursos, para que o Parque de Exposições não seja como é hoje. Hoje ele é uma despesa para o município, que é usado poucas vezes, mas a partir do momento que ele se torna rentável, nós podemos fazer dele um capital ativo para o nosso município e trazer sempre o movimento, porque é um local privilegiado na BR que facilita muito o pessoal que vem de fora. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Ver? Senhor presidente, também gostaria de assinar junto, se o vereador Ivan permitir, parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento e dizer, se eu venho de encontro, já participei de feiras, ele vem de encontro a feiras do agronegócio, participei em Chapecó, participei em Rio Grande do Sul, no Esteio, então é muito importante mesmo para o nosso município e, se o senhor permitir, quero assinar junto. Lá que continha, senhor presidente. Vereadora Rosinha? Quero parabenizar o vereador Ivan Kraus pelo esse requerimento e gostaria de assinar junto. Então, como já autorizado pelo vereador Ivan, de toda a agilidade, André fazendo o favor. Parabéns, vereador Ivan, uma grande iniciativa, uma provocação aí para o nosso desenvolvimento, né, econômico, aí, para ir em busca desses dados, e com certeza quem vai ganhar não só a população, mas também nossos empresários, e que muita gente, como você citou o caso do Agostinho, mas a gente sabe de outras também empresas aí, ou empresários, ou até cidadãos comuns, que foram comprar e depois foram ver o produto era produzido aqui em Canoinhas. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 145, de autoria de toda agilidade. Solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização aos formandos da nova turma do curso técnico em agronegócio, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, em parceria com o Sindicato Rural de Canoinhas, sendo eles Alessandra Schissel, Andriele Casaril Pirman, Clércio Adair de Barros, Cristiano Berti, Fausto Costa de Matos, Franciele Bonetes, última forma, Franciele Schumacher de Oliveira, Gislaine Aparecida Gonçalves Padilha, Janaína Ferreira Bonetes, Leila do Rocio Busco, Luana Guastemeyer, Luciana de Fátima Vorsoski, Maiara Oliveira, Ender Pereira Miller da Silva, Nayara Marina Kraus, Rafael Silva, Samira Neves de Oliveira e Sandriele Carvati. A presente homenagem reconhece a importância da formação técnica e da qualificação profissional voltada ao agronegócio, setor que sustenta parcela significativa da economia estadual e regional, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico, a inovação no campo, o fortalecimento da produção rural. Parabenizamos aos formandos pela dedicação e conquista, bem como o Senar SC, a FAESC e o Sindicato Rural de Canoinhas, pelo relevante trabalho desenvolvido na capacitação de profissionais para o setor agropecuário. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Verca. Senhor presidente, só esclarecendo esse requerimento, eu solicitei hoje para fazer esse requerimento, em nome de toda a nossa edilidade, porque no último sábado aconteceu, então, a formatura da 4ª turma do curso técnico em agronegócio, que é promovida pelo Senar, pela FAESC, Federação da Agricultura, e pelo Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Canoinhas, onde o polo é aqui em Canoinhas, na sede do sindicato. Então, a gente participou no último sábado dessa formatura, com muita alegria, que a gente aqui parabeniza mais uma vez os formados, e a importância que é para a nossa região aqui. Dizer que esse curso é totalmente gratuito, oferecido pelo Senar,
Já são, vereadora Rose, a 4ª turma que nós estamos formando, eu digo nós, por eu ser presidente do sindicato, né? Formando aí em técnico em agronegócio, né? Então, foi um evento assim que contou com a presença de pais, a maioria são jovens produtores rurais, né? E eles vão poder, eles saem com conhecimento técnico, reconhecimento do próprio CREA, que pode assinar projeto. É o mesmo, como formasse no técnico agrícola, é formado em técnico em agronegócio. Tanto ele pode trabalhar na sua propriedade rural, como pode trabalhar em empresas, né? Cooperativa, fazer projetos e assinar. Então, eu não podia deixar de parabenizar e trazer e fazer essa homenagem assinada por nós, os 10 vereadores, e é muito importante aqui para a nossa região, vereador Homer, pela importância que tem o agronegócio para nós aqui. Então, eu agradeço, né, a todos vocês, vereadores, mais uma vez, então, em nome do nosso Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas, do presidente da FAES, estava presente o vice-presidente Clemerson José Pedroso, aqui em Canoinhas, e o Senar, né, que traz aqui para nós de Canoinhas, e como eu disse, é gratuitamente, né? Então, fica aí os nossos parabéns, e muito obrigado, então. Continua a discussão? Presidente, com licença. Vereador Homer. Muito bem já explicado pelo vereador Edmilson, que inclusive acompanhou todas as etapas desse curso, e de importância inegável para o nosso município. Nós tivemos uma experiência com um pós-médio no Colégio Agrícola, que infelizmente ela não foi para frente, e ficou essa lacuna, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer o curso concomitante, que é você fazer o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo. Então, a gente não teria um pós-médio aqui na região que pudesse qualificar a nossa mão de obra do campo. Sempre fui defensor do Colégio Agrícola, como professor, como funcionário do Colégio Agrícola por décadas, porque além de transformar a propriedade, dar uma nova visão, de certa forma extrair potenciais que existiam dentro da propriedade rural e que aquele modelo que já vem patriarcal de produção deixa de lado muitas vezes, também evita o êxodo rural. Eu sei por experiência própria que lá dentro da propriedade o produtor ele é um empresário. Ele é o dono dos seus horários, ele é o dono da sua produção. E se ele sair do interior para ir para a cidade buscar um emprego, ele vai ser um empregado. Então, ele diminui o hall de possibilidades, mesmo trabalhando na mesma área, em locais diferentes. Então, muito importante esses cursos que o Senar promove. Já é a 4ª turma, inclusive o nosso secretário de Agricultura é formado na primeira turma. Então, veja quantas gerações já puderam colocar os conhecimentos em prática e está colocando os conhecimentos em prática. E que a próxima, ao invés de uma turma, sejam 2, né? Porque nós precisamos realmente trabalhar com a especialização, né? E potencializar o campo nosso, que já é, de certa forma, o coração pujante da economia. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Como de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 146, de autoria do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Maicon André Vieira da Silva, gerente da Agência da Casan de Canoinhas, solicitando as seguintes informações referentes ao planejamento e cronograma de implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro industrial número 1, especialmente no loteamento Santa Cruz. 1. Se há previsão para que o bairro seja contemplado com rede de coleta e tratamento de esgoto. 2. Se existe a possibilidade de inclusão do bairro nas próximas etapas do programa de expansão do sistema de esgotamento sanitário. 3. Qual o cronograma estimado para a execução das obras? Caso já previstas, atualmente o bairro enfrenta diversos problemas relacionados ao esgoto, como extravasamentos frequentes e situações em que o esgoto corre a céu aberto, o que compromete diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores. Diante disso, reforçamos a importância de uma atenção prioritária para a nossa localidade e aguardamos um posicionamento quanto às ações previstas. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Senhor presidente, hoje eu tive então na rede da Casan, aonde faz o tratamento da rede de esgoto
que faz esse tratamento dessa água de esgoto. E fiquei surpreso como é interessante o trabalho daquelas pessoas que fazem esse tratamento. De 100%, 90% da água da rede de esgoto que é tratada, ela volta então para os rios. É muito interessante. E esse requerimento, agora em agosto, dia 2 de agosto de 2026, vai ser feito um investimento de 31 milhões em Canoinhas. E o bairro Loteamento Santa Cruz não tem nada de rede de esgoto, não tem 1%. Então, essa água que é tratada lá na Casan, nessa base, que é referência no estado de Santa Catarina inteiro, ela não contempla o bairro Loteamento Santa Cruz e tantos outros bairros também. E gostaria muito que o bairro Loteamento Santa Cruz fosse contemplado, já que a Coab 1 também vai ser, e a Coab 4 também já é contemplada. E queria agradecer ao pessoal que me receberam lá hoje na base. O Adriel, o Márcio e o Vitor, que apresentaram juntamente comigo e pro Biluca. Hoje é lá o tratamento da água da Casan. Será isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão? Coloco em votação o requerimento. Senhores que concordam, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 147, de autoria do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor José Carlos Hebes, secretário municipal de Finanças, solicitando informações complementares ao referente projeto de lei ordinário número 42 de 2026, que autoriza o município a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., para que sejam esclarecidos os seguintes pontos. 1. Qual é a taxa de juros incidente sobre a operação de crédito pretendida? 2. Qual o prazo total de amortização do financiamento, com indicação do número de parcelas? 3. Qual o valor estimado de cada parcela paga? 4. Qual o valor total estimado a ser pago no título de juros ao longo de toda a operação? 5. Qual o valor total final da operação, considerando o principal encargos financeiros? Coloco em votação, em discussão. Senhor presidente, vereador autor. Amplamente discutido após a aprovação do projeto número 42 de 2026, que agora ficou mais uma vez permitido a prefeitura fazer um empréstimo de 2.700.000 e alguma coisa. E ontem eu perguntei aqui dentro dessa casa, conversei com alguns vereadores também, falando sobre esse juro. Todo empréstimo tem juro. Vai ser comprado 10 ônibus. Eu não sou contra comprar esses ônibus para as crianças, para a educação, que preciso muito, porque eu, ano passado, em 2025, trouxe muito aqui nessa casa de lei referente sobre esse transporte de ônibus. Falei bastante, usei a tribuna, mostrei a imagem de ônibus totalmente quebrado. Mas, então, com esse dinheiro que vai ser emprestado, vai ser comprado, adquirido 10 ônibus. Mas, se houvesse um pouco, posso dizer até sugar um pouco do suco da laranja lá da prefeitura, tirar um pouco do dinheiro que está sendo gastado em mídia social, tirar um pouco dos cargos comissionados, com esses 2 milhões, nós poderíamos comprar, em vez de 10 ônibus, nós poderíamos comprar 15 ônibus. Então, estamos fazendo mais um empréstimo para você que está assistindo, população de Canoinhas, pagar esse empréstimo em 120 parcelas. Os números não ficaram bem claros ainda, porque pedia ajuda para a assessoria aqui também hoje, e não foi encontrado esses números. Aí falam, vereador Cezão, você é contra empréstimo. Eu sou contra ficar pagando juros, porque se enxugar um pouco a prefeitura, eu acredito que dá para comprar esses ônibus à vista. Mas Cezão, vai demorar muito tempo. Cara, em 3 meses, se parar de gastar em mídia social, para os outros municípios já conseguimos comprar esses 2 ônibus à vista, esses 10 ônibus à vista. Em 2, 3 meses os ônibus estariam aqui, seria mais fácil, não precisaria enfrentar um processo, mais uma vez, para você fazer um empréstimo para adquirir um bem para as crianças. Então, eu sou a favor a comprar esses ônibus, mas sou contra a ficar aí empurrando com a barriga lá para frente para você, população de Canoinhas, ficar pagando essa dívida. Então, fui procurado por muitos moradores do meu bairro, por muitos pais também que falaram, Cezão, mas agora você é contra os ônibus? Eu não sou contra a compra dos ônibus, sou contra o jeito que eles estão sendo comprados, fazendo empréstimo. Empréstimo não é legal para ninguém, todo mundo sabe disso. Quem vai pagar essa dívida? Somos nós e principalmente as nossas crianças. Serei isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador André. Eu gostaria de pedir para assinar junto ao vereador Cezão. Lembrando que nós aprovamos nessa casa, até foi de minha autoria, como outros alguns vereadores, uma lei que todo projeto, principalmente que vem em regime de urgência, o secretário da pasta responsável,
é automaticamente convocado a vir a essa casa prestar esclarecimentos. Claro que o ideal seria antes da votação, né, mas eu acredito que não tenha problema agora para ele vir prestar esclarecimentos, até para todos os nuances que levaram à aprovação. Comparado ali como essa dívida ela tem como garantia a União Federal e não o município, ela tem algumas vantagens que, mesmo se nós tivéssemos recurso disponível, no longo prazo eles podem se tornar vantajoso. E eu acho que com alguns cálculos, como eu falo aqui, existe no setor público um equivalente ao TMA, entre outros cálculos, pode-se mostrar essas vantagens. Daí seria interessante a contabilidade, né, o próprio secretário da prefeitura virem e esclarecerem os benefícios no médio e longo prazo que esse empréstimo pode trazer. Que eu digo, não discordo com o vereador Cezão, acho que tem que ser feito algumas economias no município, questão de publicidade é um desses setores, algumas, digamos, enxugar o município é sempre bom, sempre necessário, mas uma oportunidade de empréstimo e financiamento como esse é um empréstimo muito vantajoso ao município. E é aquela coisa, se nós temos o potencial de endividamento, e isso também tem que ser esclarecido, para mostrar o quanto nós podemos emprestar e o quanto ainda tem a margem ali para ser utilizado. O máximo de transparência possível, e a vinda do secretário aqui para esclarecer esses pontos é o ideal para a gente já tirar todas as dúvidas e também dar a informação, parecer de forma didática a todo mundo que nos acompanha aqui pelas redes sociais e presencialmente nessa casa. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereadora Tati? Senhor presidente, eu me obrigo a discordar dessa última fala, do sentido de que a gente precisa de explicações, sim, com certeza, mas eu acho que tem que ser antes de aprovar os projetos. Minha opinião, né, enquanto vereadora, porque quando a gente aprova, a gente tem uma responsabilidade gigante. Então, eu acredito que essas explicações deveriam ter vindo antes da aprovação. Mas eu quero assinar junto o requerimento, até porque para mim também não ficou claro muita coisa, porque a gente entrando aqui nesse projeto de lei, existe uma declaração de não impacto da operação de crédito assinada por Julian Amarildo Moreira de Almeida, contador do município, em que, e está público isso aqui, em que ele fala que não se estima nesse momento a ocorrência de ampliação da despesa relativamente ao projeto de lei em anexo referente à contratação de operação de crédito destinado à aquisição de transporte escolar. E com relação ao impacto financeiro, o Executivo declara o compromisso orçamentário para execução. Para mim, isso realmente é muito vago, né? Tanto que na hora da votação eu não votei nesse projeto de lei. Eu acredito que realmente mais um empréstimo para o povo de Canoinhas é muito complicado. A gente já tem ali aqueles 40 milhões que já foram emprestados. Eu quero assinar junto esse requerimento do vereador Cezão, se ele me permitir. E, novamente, deixar muito claro que as explicações, nós precisamos ter tudo muito claro antes da aprovação de projeto. Depois não adianta porque nós já aprovamos. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, só por questão de ordem. Fica, então, aberto para os vereadores assinar e obrigado pela palavra dos vereadores. Vereador Cezão, também queria pedir para assinar junto o requerimento. Agora, só que eu sou obrigado a discordar da fala da vereadora Tati, porque eu, como presidente, quando esse projeto chegou à casa, eu chamei aqui tanto o contador quanto o secretário, e eles estiveram nas comissões. Então, tudo aquilo que foi discutido, tudo aquilo que foi passado para os vereadores, foi passado sim nas comissões. Não foi usada a tribuna, mas os vereadores têm amplo conhecimento de como foi feito esse financiamento. E contra juros, contra tudo. Então, dessa parte, essa casa agiu corretamente, tendo sim vindo nessa casa tanto o contador como o secretário explicar para todos os vereadores. E correu dentro de todos os trâmites também a questão da votação do referido projeto. Mais algum vereador? Senhor presidente, só posso justificar que eu não estava no dia porque eu estava de licença. Sim. No dia que o contador vieram explicar todos esses números e tudo mais. Beleza, senhor presidente? Sim, justificado. Senhor presidente, só por questão de ordem, eu não estou falando em relação a essa questão de explicação desse projeto em si. Eu estou falando em relação a todos os projetos que passam nessa casa. Porque depois que passam, a gente pedir para o secretário vir explicar nesse sentido. Sim, que eu quis dizer que não faz sentido. Desculpa, vereadora, só que estava sendo discutido esse projeto. O requerimento sobre esse projeto. A sua fala apareceu daí que teve uma falha que a gente não trouxe aqui para explicações e sempre a gente está mantendo uma ordem nos projetos. Não, mas a fala do outro vereador foi em relação meio que ao geral. O vereador estava falando sobre esse requerimento, sobre esse projeto. Estou falando em relação ao geral, senhor presidente. Senhor presidente, só para, acho que houve um mal entendido, só para esclarecer, é que assim, houve sim um esclarecimento prévio, né? Só que como foi aprovado um projeto de lei,
E nesse projeto fala-se que tem que se, em caso de dúvida, teria que vir na tribuna esclarecer. E o ideal, pelo que está lá, pelo que eu lembro, até podemos tirar dúvida ali, eu não lembro de cabeça exatamente o trecho que está escrito, qualquer vereador pode solicitar que ele use a tribuna para explicar. Anteriormente, o projeto de lei, é isso que estava lá. Nós tivemos nas comissões de fato, mas faltou, talvez falha da minha parte, falha de qualquer um de nós aqui, de ter convidado ele para vir à tribuna explicar. Não foi feito isso anteriormente, agora como uma forma de corrigir o que não fizemos, eu acredito que é muito pertinente que ele venha aqui explicar, porque como ele esteve nas reuniões ali, também trazer a população. Como até eu já comentei aqui, eu defendo que muitas questões dessas poderiam ser atenuadas se nós tivéssemos a capacidade técnica de transmitir as reuniões das comissões, para que a população também pudesse ter. Nós já temos uma comissão, mas não conseguimos fazer isso com todas, porque nós temos uma limitação técnica até do pessoal aqui, mas talvez futuramente é uma alternativa até para ser o mais transparente possível. Era o que continha, senhor presidente. Sim. Algum vereador? Deu para entender, senhor presidente, que abriu-se essa discussão para muito mais itens. Sim, só então, deixei... só para justificar a minha fala. Não, está justificado, vereadora, está justificado. Só que, repito, nós estávamos discutindo um requerimento sobre um projeto. A sua fala pareceu que realmente as coisas não estavam sendo explicadas, só por isso. Mais um vereador? Está aprovado o requerimento. Requerimento do número 148. De autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, solicitando informações acerca da execução do contrato de gestão FMS 01 de 2023, firmando com a organização social ideias fundamentado nos seguintes pontos. 1. Da segurança do paciente e responsabilidade civil, considerando a cláusula 4 no itens 1.14, que obriga a contratada a implantar o programa de segurança do paciente, e o item 3.9, que estabelece a responsabilidade civil por danos a terceiros. Requer-se cópia legal de todas as sindicâncias e processos administrativos abertos nos últimos 24 meses para apurar denúncias de negligência, erro de diagnóstico ou óbitos na UPA 24 horas. Relatório de eventos adversos notificados pelo IDEAS ao município no último ano. 2. Da fiscalização trabalhista e quarteirização, considerando denúncias de atrasos salariais em empresas subcontratadas pelo IDEAS para o fornecimento de mão de obra, enfermeiros e técnicos. Requer-se a relação nominal de todas as empresas subcontratadas que prestam serviços na unidade. Comprovação da fiscalização documental, folhas e pagamentos e encargos realizados pelo município antes da liberação dos repasses mensais, visando evitar a responsabilidade subsidiária do erário. 3. Do impacto financeiro, rastreabilidade de equipes e eficiência na rede municipal de saúde. Considerando o custo global de 43.631.195,40 ao longo da vigência do contrato da gestão do contrato FMS 01 de 2023, bem como a justificativa de terceirização do UPA 24 horas, teria possibilidade a relocação de equipes e fortalecimento da atenção básica. Requer-se que a relação nominal completa de todos os profissionais da saúde que anteriormente celebraram do contrato estavam lotados na UPA 24 horas, que, após a terceirização, foram remanejados para outras unidades da rede municipal, especialmente para unidades básicas de saúde, contendo nome, cargo, função, carga horária, unidade de origem e unidade atual de locação. B. Relatório comparativo detalhado dos indicadores de desempenho na atenção básica nos últimos 12 meses anteriores e nos 12 meses posteriores à terceirização da UPA, incluindo no mínimo, número total de atendimentos nas unidades básicas de saúde, número de atendimentos de demanda espontânea, cobertura de atendimentos por equipe, evolução dos atendimentos de baixa complexibilidade, cores verde e azul na UPA. C. Justificativa técnica acompanhada de documentos comprobatórios demonstrando que de forma a eventual aplicação ou redistribuição de equipes impactou concretamente o acesso da população aos serviços de atenção básica, considerando a manutenção do horário de funcionamento das unidades básicas, em regra,
até às 17 horas. D. Esclarecimento sobre a ausência de ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, mesmo diante da alegada possibilidade adicional de equipes, informando se houve estudo técnico ou planejamento para extensão de horário com estratégia de redução da demanda do UPA. E demonstração com base nos dados oficiais de que a terceirização do UPA resultou em melhoria mensurável da eficiência da rede municipal de saúde, bem como um todo, sob a pena de ausência de justificativa técnica para a manutenção de investimento de elevado impacto financeiro. 4. Do compliance e idoneidade, considerando o descredenciamento do IDEAS por órgãos de governo estadual e federal, requer-se que cópia do processo administrativo mencionado em sessão plenária anterior, que apura irregularidades da referida organização social de Canoinhas. Parecer jurídico atualizado sobre a viabilidade de manutenção do contrato frente às investigações federais em curso contra a contratada. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, eu não vou discutir muito, prometo, já usei a tribuna para falar bastante. Senhor presidente, eu poderia só pedir para acrescentar 2 linhas no item 4, se possível, para pedir informações sobre medidas de controle adotadas pelo município para o monitoramento da idoneidade da contratada durante a execução contratual, se possível, senhor presidente. Vai ter que só de pegar as assinaturas novamente de André. Eu já mando para... Eu já mando para ela. Então pode... continua a discussão? Como a doutora de agilidade... desculpa, não, né? Teve 2 que não... O mais que não assinaram, né? Então, doutora de agilidade? Doutora de agilidade, então está aprovado o requerimento. Requerimento de número 149, de autoria do edil André Fene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Rueda, secretário municipal de planejamento, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura e a empresa PX Energy de São Mateus do Sul, solicitando que seja avaliada a possibilidade de realização de parceria entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Canoinhas para o aproveitamento dos rejeitos minerais gerados pela empresa na manutenção e melhoria de estradas rurais e urbanas do município. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Bom, como vocês viram hoje, eu fiz várias indicações solicitando melhoria de estradas, e a grande maioria estradas de chão. Nós sabemos que a pavimentação é algo que a gente tem que buscar constantemente, mas é basicamente impossível os 2.500 quilômetros de estrada do nosso município a gente conseguir pavimentar, pelo menos na nossa realidade atual. Porém, tem uma alternativa. Hoje eu falei com o meu colega, professor também, Carlos Roberto Chaves, também engenheiro, estudou e foi meu professor também. E ele está hoje como secretário da indústria do município de São Mateus do Sul. E ele falou sobre um produto que hoje é doado pela empresa PX Energy, que substituiu a Six da Petrobras. Ele é um componente químico um mineral que se assemelha ao cascalho, porém ele tem outras propriedades. Até o vereador Edmilson Verck me comentou agora que seria o antipó. Ele não é bem o antipó, porém ele tem propriedades que atenuam, devido à sua salinidade, a questão da poeira. Ele pode ser juntado, né, um material diferente, que a princípio ainda não foi utilizado no nosso município, e ele orientou até para fazer uma visita, e quem conhece as estradas ali do interior de São Mateus do Sul, até nas proximidades que nós temos na divisa com o nosso município, percebe um material de uma qualidade bastante grande, e é um material que chega à Prefeitura de São Mateus do Sul gratuitamente, precisando apenas de alguns processos, que seria o transporte, e em outros casos ainda fazer uma britagem um pouco mais específica, mas não é sempre que é necessário. O mais seria o transporte. E é uma oportunidade, como é um material gratuito, que nós podemos aproveitar em nosso município. Então, aqui é um primeiro contato. Eu acredito que nós podemos firmar uma parceria no futuro e garantir uma economia para a nossa cidade. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente, eu lendo o requerimento e ouvindo o vereador falar, eu concordo plenamente com a situação e vejo assim que se houver uma parceria entre o município de Canoinhas e essa empresa e a possibilidade de o município de Canoinhas adquirir esse material,
o transporte será muito mais viável ainda do que hoje está pagando contrato de arrendamento aí, de escavação de material, porque esse material é um material de qualidade. Quem percorre pelas vias públicas do município de São Mateus pode perceber essa qualidade do material. Claro, quando o vereador ali fala ali que às vezes tem de uma britagem, né? Mas quando se coloca na estrada e passa o rolo já imediato em cima, ele vai compactar ali que não chega nem a fazer buraco depois. Então seria muito importante se caso o município com a empresa pudesse fazer essa negociação, sabe? Então eu vejo que o transporte, mesmo sendo de São Mateus aqui, hoje o município compra material e a empresa de São Mateus traz até aqui. Então, de repente, o município pode ter a possibilidade de transportar esse material sendo doado pela empresa. Eu acredito que nossas vias ficarão muito mais melhores ainda. Parabéns ao requerimento do vereador. Senhor presidente, então, Vereador Verca. Como o vereador André citou, eu realmente perguntei para ele no Antipó, porque me chamou a atenção ali quando estava feita a leitura. Vereador André, eu queria assinar junto o requerimento, até porque também com uma fala do vereador Gil, nós temos bastante problemas, né? Questão de cascalho e tal. E se isso aí é doação e pela fala, a explicação do vereador André, que é viável, ele seria praticamente melhor do que um antipó, né? Eu cito assim, volto a falar da rua Emílio Ferreira de Souza, lá que fui na Piedade, até o pessoal de lá solicitaram um antipó, porque ninguém aguenta a poeira. E pedem, né, vereadora Rosi, para nós, no interior, aqui na cidade, área urbana. Então, eu também acho que seria uma ótima solução. E se é doação, por que não experimentar? Se lá em São Mateus do Sul funcione e realmente, né, vereador Gil? Então, eu parabenizo o vereador André e quero assinar junto o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o vereador André também para poder assinar junto. Eu até acredito que seja interessante, até de toda edilidade, um requerimento desse porte, porque nós vamos utilizar um rejeito para melhoria das nossas vias públicas, né? E com um custo menor, ou seja, nós vamos fazer mais com menos dinheiro. Então, é uma excelente iniciativa de gestão pública, porque nós vamos só ganhar. E nós sabemos, Canoinhas, aí com seus 2.500 estradas de chão aí que nós temos aí, precisamos ir muito dessas melhorias, né? E tantas outras benesses que tem com esses rejeitos, né? Cito um exemplo aqui em Canoinhas que tem um empresário, o Nando, daquela dupla, ó, Reginando lá, né? Ele faz dos tijolos com maior densidade, né? Com rejeitos que ele pega da Mille, por exemplo. E agora tá fazendo uma parceria até com a CIA. E um tijolo de melhor qualidade com rejeito. Então, tem um proveito ambiental, um proveito econômico e, por que não, até um proveito futuro social. Seria isso, presidente. Meus parabéns pelo requerimento, né? Agradeço ali o Gil Baiano pelas colocações, ele tem conhecimento, né? Já viu lá nas estradas de São Mateus, né? Então, agradecer e parabenizar vocês pelas colocações de todos, e isso é de grande viabilidade, né? Então, gostaria de assinar junto esse requerimento. Mais algum vereador? Senhor presidente, gostaria de solicitar para que possa assinar junto também esse requerimento. E como o próprio vereador Gil comentou, apesar do município estar de posse de algumas mineradoras, isso significa que todos esses encargos e custos, eles não são isentos. Então, o município tem um custo para minerar esse material, que vem da locação, que vem do diesel que movimenta o britador. Então, a gente tem custos incididos. Hoje, a gente teve um aumento considerável no valor do diesel. Eu sei que o transporte, ele hoje é uma grande fração daquilo que a gente tem de material. Porém, quando a gente não tem o custo incidido para escavação e mineração, a gente pode realmente
com esse mesmo recurso que ia ser retirado 1 metro de material britado, a gente pode expandir para talvez 3 ou 4. Então a gente vai potencializar isso. E com certeza vai ter o meu apoio nesse requerimento. Acho que de toda, como já autorizado pelo vereador autor, então de toda a agilidade, André, está aprovado o requerimento. Requerimentos número 150, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Djanira Alves Machado, determinando que seja comunicada à família enlutada. Está em discussão. Por se tratar de voto de pesar de toda a agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Cezão do Táxi. Senhor presidente, Vereador. Só quero pedir desculpa ao senhor presidente que chamou minha atenção no começo da sessão, no pequeno expediente, mas eu estava ali prestando um esclarecimento para a população que estava aqui. Nós temos um parque ecológico no nosso bairro Loteamento Santa Cruz, o Parque Olho da Água, que estão tirando um lixo de lá de dentro da mata, que os próprios moradores jogaram dentro da mata. O que acontece? A Secretaria do Meio Ambiente está tirando esse lixo de dentro da mata e está colocando em frente ao parquinho que a Água Pedrinho fez a manutenção e reformou esse parquinho. Então, o Meio Ambiente, a Prefeitura, né, está tirando esse resíduo, esse lixo lá do meio da mata, do parque, e está colocando bem na frente do portão. Eu já entrei em contato com a Secretaria, já entrei em contato também com a Prefeita, já falei para ela, expliquei que faz mais de um mês que aquele lixo está jogado na frente, que está saindo do meio do mato, que estão trazendo para frente do parquinho, e muitos pais e muitas mães estão procurando para deixar as crianças brincar no parquinho. Não tem como nem entrar para dentro desse parque ecológico, por causa desse lixo que está no meio da mata, e que estão colocando na frente do parquinho das crianças. Então, eu estava ali no começo da sessão explicando, né, às pessoas que estão aqui na sessão, falando um pouco sobre o que está acontecendo lá. Todo mundo sabe que os nossos microfones aqui não dá para escutar o que nós estávamos falando ali, mas então fica aqui meu pedido de desculpa para cada um de vocês. Serei, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? O vereador Gil Baiano. Vereador Gil? Senhor presidente, rapidamente aqui, eu só quero falar sobre a visita do deputado Maurício Scudlac, que teve mais uma vez hoje aqui em Canoinhas, com toda a dificuldade do problema de saúde que vem enfrentando, mas esteve em visita aqui na cidade e veio até o gabinete da prefeita Zenilda anunciar alguns recursos, que é o de R$500 mil, que é para fazer uma obra em Marcílio Dias, e também um valor de R$450 mil, pedido da vereadora Rosi Cristani, que para construção de um centro de educação infantil no distrito de Felipe Schmidt. Então, agradecer ao deputado Maurício pela visita e pelo anúncio desses recursos, que já se passou-se mais de 6,5 milhões. Com esse recurso, deve estar passado os 7 milhões destinado a Canoinhas. E ele teve hoje até Felipe Schmidt lá, não sei se conseguiu conversar com a Vossa Excelência, a vereadora Rosi, mas ele também tem uma prima que mora lá, Chica, né? E aproveitar também fazer uma visita a ela. Mais algum vereador inscrito? O vereador Maurício destinou essa verba à minha comunidade, distrito de Felipe Schmidt, para o início de uma construção de um CI. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, nem agradecer, porque eu estava em reunião, não estava em Felipe, mas eu soube da visita dele lá. Então, seria isso. Agradeço já antemão o deputado por essa emenda que vem favorecer a nossa comunidade na construção de um CI. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 4 de maio, segunda-feira.